Olá pessoal, sou o professor Guilherme Norino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. E na sequência dessas videoaulas, hoje nós estaremos trabalhando a instalação e a configuração do SSH. Esse SSH a gente utiliza para fazer acesso remoto ao servidor, acessar remotamente de uma máquina cliente na rede ao servidor. Vamos instalar o PUT, fazer o download do PUT na máquina Windows para acessar o servidor a partir dessa instalação SSH. E vamos também instalar e configurar o WebMin. O WebMin é uma plataforma que utiliza os navegadores para a gente fazer configurações em nosso servidor. Então, nós utilizaremos aí nessa videoaula essas etapas, tá? Primeira etapa, então, a gente vai instalar o SSH, tá? Para instalar o SSH, o comando é apt-get install OpenSSH-server. Então, vamos abrir aqui o nosso servidor, já estamos com ele aqui aberto aqui na máquina virtual. E eu vou dar o comando apt-get install OpenSSH. Então, OpenSSH-server. Tá? Então, a gente vai fazer a instalação, tá, desse serviço SSH. Então, vou clicar aqui em sim, continuar, e vou fazer a instalação desse serviço. Esse serviço vai ser instalado. Muito bem, o serviço foi instalado. Bom, então depois de ter terminado de instalar o SSH, eu venho na máquina cliente e acesso esse link aqui, ó, www.put.org, para baixar esse software. O software PUT é o software que a gente vai conseguir logar via SSH da máquina cliente para o nosso servidor Debian. Então, nós vamos aqui na máquina do cliente, vou vir aqui em put.org, vou fazer download aqui do PUT. Tá? Esse é um arquivo bem pequeno, tá bom? Então, essa máquina aqui, eu vou fazer o arquivo dele aqui, ó, PUT 64 bit. Vou clicar aqui para ele fazer a instalação. Ele vai iniciar a instalação. Next, next, next. Finalizada a instalação, o PUT aparece aqui, vou clicar nele aqui, depois pode colocar ele na área de trabalho, e vou digitar o endereço IP do servidor. Então, o nosso servidor, ele tem um endereço IP 192.168.1.100. Então, eu vou digitar aqui, ó, 192.168.1.100. E aí ele vai perguntar, vou digitar sim. Veja que eu já estou logado no servidor. Ele vai abrir a conexão. Vou digitar o usuário, tá? E vou digitar a senha desse usuário. Muito bem, loguei no servidor. A partir daí, eu posso conectar com o super usuário e fazer todas as configurações necessárias aí do Linux, né? Então, qualquer configuração aí eu posso, não está carregado o bash, não tem problema, mas eu posso utilizar os comandos aí, posso navegar, posso fazer as utilizações e fazer as configurações, etc. Então, acessei via remotamente
o meu servidor Debian. Então acessei esse servidor Debian aqui a partir da instalação do put na máquina do Windows, porque eu tinha instalado o SSH a partir dele, ok? Então essa é a primeira parte aí da nossa videoaula aí. Muito bem. Pois bem, então depois da gente instalar e configurar o SSH, agora nós vamos instalar e configurar o WebMin. O WebMin é um serviço que a gente instala no Debian para facilitar algumas configurações, alguns processos de configuração. Esses processos de configuração a gente pode fazer numa máquina cliente a partir de um navegador. Então, a primeira etapa que a gente vai fazer na nossa máquina virtual é ir lá no repositório da nossa máquina virtual, cd etc/apt, editar o arquivo source.list e colocar esse repositório aqui, ó, que já está aqui, ó, que é o deb espaço http download.webmin.com/download/repository com y espaço sarge espaço contrib. Então esse é o link, né? Esse é o caminho do repositório que depois vai ser utilizado para fazer o download e a instalação do WebMin. Então esse depois lá no final do seu arquivo de repositório no source.list você inclui esse arquivo, tá? Então depois disso você inclui esse arquivo, lembrando que o seu arquivo aí, o seu repositório, ele fica dentro do diretório /etc/apt, tá? E ele se chama sources.list. Muito bem. Após isso, o que nós vamos fazer? Bom, eu vou vir aqui dentro do diretório root, então vou cd/root, que é o diretório do superusuário. Vou fazer a instalação desse aplicativo, dessa aplicação, apt-get install GNU-PG1, que vai me auxiliar, tá? Ele já está instalado, ele já é a última versão, então apt-get install GNU-PG1, que vai me ajudar para que eu valide uma chave necessária para instalação do WebMin. Então eu vou dar um comando wget http www.jcameron-key.ascii. Ele vai fazer esse download, tá? Ele já existia esse arquivo, né? Então aqui já existia esse arquivo nesse diretório, tá? Então ele criou a chave ASCII2, não tem problema, tá? Eu vou até remover aqui a jcameron-key.ascii1 e a ASCII2, tá? E vou validar ela, apt-key, vou tornar ela válida, tá? apt-key add jcameron-key.ascii. Muito bem, tornei ela válida. Agora eu vou fazer a instalação do WebMin. Então, para fazer a instalação do WebMin, eu também já fiz essa instalação, porque ela demora um pouco. Eu vou fazer a atualização, algumas atualizações, eu vou rodar algumas atualizações, alguns comandos de atualização. Então, olha lá, apt-get install, apt-transport-https, tá? Já está instalado. O apt-get update, fazer a atualização. Então ele vai fazer a atualização aí para nós, da minha versão do Debian. Aí, apt-get upgrade, apt-get dist upgrade, nós já vimos todos esses comandos lá na videoaula do apt. E aí eu vou fazer a instalação do WebMin, tá? O WebMin já está instalado. apt-get install WebMin. Tá? Então também já está instalado. Eu não preciso rodar esse comando aqui, ó,
o allow 10.000, tá? Que seria um comando para liberar a porta do firewall, tá? Não preciso. O que eu tenho que me ater é que quando eu terminar a instalação do webmin, no final dará uma mensagem assim, ó, webmin install complete, you can now login to https Debian server 2.10.000. Então é esse endereço aqui lá no Windows 7 que eu vou conseguir fazer o login no servidor. Eu posso utilizar o Debian Server ou eu posso utilizar o 92.168.1.100. Vamos fazer com os dois. Então eu vou abrir aqui o Windows 7, vou abrir o navegador. Bom, então depois de aberto o navegador, eu vou digitar o endereço https 192.168.1.100.2.10.000. Veja que ele já até aparece para mim aqui login ao webmin. Então eu vou dar enter aqui, ele vai fazer o login ao webmin que está no servidor. Então imagina, eu estou numa máquina cliente, meu servidor está numa posição longe de acesso, tá? Mas eu consigo acessar utilizando aí o navegador, utilizando o webmin e realizar configurações. Então agora ele está fazendo login ao webmin, eu vou digitar o root, que é o superusuário, e a senha. Então, aí ele vai fazer o login utilizando o webmin, tá? E eu vou ver diversos links, né, como uma página web de configuração para a gente configurar. Então, veja, eu tenho agora uma visão do meu servidor em relação à utilização de CPU, em relação à utilização de memória, em relação à utilização do disco, tá? Em relação à utilização da memória virtual. Tá? Então eu tenho status, estatísticas, tá? E aí no webmin eu consigo também na parte administrativa dele, nas telas administrativas, fazer configurações, tá? Então depois na nossa próxima videoaula aí eu vou trazer para vocês algumas informações ou algumas situações, tá? O webmin eu tenho um menu aqui, ó, do lado aqui, o dashboard dele, que fica aqui do lado aqui, ó. E esse dashboard aqui é onde que eu posso, por exemplo, ter configurações, fazer alterações, fazer configurações, alterar as senhas, tá? Então eu tenho condições de alterar senhas por aqui, de usuários, tá? Eu tenho condições de criar novos usuários, novos grupos, tá? Então aqui ele está me mostrando os usuários que já existem na minha máquina. Vejo que o Guilherme foi o usuário que nós instalamos lá, que foi criado na instalação, então ele está aí. Eu posso habilitar um novo usuário, eu posso desabilitar um usuário, tá bom? Ele me dá informações do meu hardware, informações de configuração de rede, configurações do Linux Firewall, se eu quisesse fazer por aqui alguma configuração eu conseguiria. Então aqui eu tenho o menu do webmin, tá? E aqui eu tenho as informações que eu posso ir acessando aí. Também aqui ele me traz algumas informações sobre CPU, sobre memória utilizada, virtual memória, disco, tá? O nome do meu sistema, o sistema operacional, tá? A data de hoje está um pouquinho errada porque a máquina estava parada, então eu tenho que atualizar ela aqui depois, a data da máquina do servidor. Então, algumas informações de quantidade de processos em uso, sistema, quanto tempo que o sistema está em up, tá? Não tem down. Então, tá aí. Esse é o nosso webmin, uma ferramenta muito importante para serem utilizadas, tá bom? Pessoal, então por hoje aí eu encerro essa videoaula. Não deixe de dar um like aí nessa aula, nesse vídeo, e curtir aí a nossa página no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus.